É o seguinte, a gente vai começar falando de uma coisa muito bem básica, né? Quando a gente estudava ainda lá no jardim, no pré, e que a gente estava aprendendo as cores primárias, né? E eu vou falar um pouquinho dessas cores primárias porque tudo começa aqui, ó, com essas três cores aqui. O azul, o vermelho e o amarelo. Então essas três cores, elas são responsáveis por todas as outras cores que serão formadas. E a gente sabe que as cores primárias, então assim, são cores da natureza, são cores que a gente não consegue fazer misturas, elas já são e já existem, né, na natureza. Só que através delas a gente consegue as cores secundárias, as cores terciárias, quaternárias. E a gente vai explicar um pouquinho de como é que funciona isso no cabelo e também como que funciona isso na maquiagem. Eu primeiro vou começar mostrando pra vocês umas coisinhas que eu desenhei agora aqui antes de começar a live. Toda tortinha, mas é pra vocês conseguirem entender, porque eu não consegui pregar o quadro aqui. Então eu fiz agora há pouco essa estrela, que é a estrela de cores, que ela ainda não tá completa. Nós vamos completar ela juntas. Eu vou explicar pra vocês como que vocês podem fazer a estrela de vocês, tá? E através dessa estrela é que a gente consegue entender como neutralizar. Neutralizar uma cor de cabelo e também neutralizar, entender a neutralização na maquiagem. Até base você consegue fazer, né? E eu vou explicar também. Então essa estrelinha funciona da seguinte maneira. Alguns chamam de estrela de Oswald. No Brasil ela é mais conhecida como estrela de Oswald, tá? Tem também pessoas que conhecem ela que se chama de estrela de Blanc. Muitas pessoas dizem que foi Blanc que fez essa estrela. E também nós temos a estrela que chamamos de estrela de Item. Então é a mesma estrela, é o mesmo fundamento. E o que a gente tem que entender aqui é o fundamento, não ficar discutindo de quem que é essa estrela. Então vamos lá. Nós temos aqui na ponta dessa estrela a cor azul. E aqui embaixo nós temos duas cores primárias, que é o amarelo e o vermelho. Por que que elas estão nessa posição? Se você quiser montar a sua estrelinha, é muito simples. Você faz um triângulo em pé, depois você faz um triângulo deitado, aí você coloca a cor, por exemplo, eu coloquei a cor azul aqui na ponta, porque ela é uma cor fria. E as duas cores quentes eu coloco aqui na base. Por que que eu vou fazer isso? Porque nós vamos criar as outras cores, que são as cores complementares a essas cores primárias. E aí eu vou pintar aqui com vocês, pra gente formar as cores complementares, que também são chamadas de cores secundárias. Só que a função dela é complementar mesmo a outra cor para que ela se neutralize. Então vamos lá. Se eu pegar o azul e se eu misturar com o amarelo, que a gente vai brincar de misturinha agora, eu vou ter a junção do azul com o amarelo, a cor verde. Então eu vou pintar aqui rapidinho para vocês a cor verde no triângulozinho dessa ponta da estrela. Vou pintar rápido, não vai ficar bonito. Oi Lara, tudo jóia? Oi Céia, seja bem-vinda. Rodrigo Martins Boutique, bem-vindos. Aí eu tenho a cor verde. Aí eu quero agora fazer a cor complementar que está aqui do ladinho. Ela tá vazia, não tem cor nenhuma. Como que eu faço? Eu vou juntar também mais duas cores primárias, que seria o azul com o vermelho. E aí essa cor vai me dar a cor roxa ou a cor lilás, né? Então eu vou pintar bem rapidinho, não repara a pintura, porque senão a gente vai ficar a live inteira aqui pintando. Então é só para vocês entenderem que aqui vai ser a cor roxa. Deixa eu pintar a cor roxa aqui pra vocês. Aqui, a cor roxa, né? E a última ponta aqui, eu vou juntar o amarelo com o vermelho e eu vou ter a cor laranja ou alaranjado, né? Vou pintar rapidinho, que essa ponta ficou bem pequenininha. Até que ficou mais fácil para pintar rápido. Obrigada! Olha, aí eu tenho a cor laranja. Tudo bem, então para que serve essa estrela? Terminou essa estrela? Não, eu não terminei ainda a estrela. Porque ela tem um fundamento. E nós vamos descobrir o fundamento dessa estrelinha. Aqui em cima, deixa eu colocar de caneta.
Aqui em cima, se você olhar, eu separei ela no meio, a estrelinha tá separada aqui no meio, para que vocês entendam que as cores de cima são as cores frias. Então, eu vou escrever cores frias. Aqui são as cores frias. Para vocês vai aparecer espelhado, tá? Porque o meu celular, ele tá virado, então vai ficar espelhado. Ó, aqui ficaram todas as cores quentes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui pra gente saber que aqui embaixo estão todas as cores quentes. Então, já temos a nossa estrela praticamente pronta. E esse meio aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar para formar uma cor que é a cor marrom. Mas quais são essas cores que vão me dar o marrom, que é o que eu tanto procuro, né? As 3 cores primárias. Se eu juntar, eu vou ter a cor marrom. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui no meio e vou pintar essa bolinha. Não é pra vocês rirem da minha bolinha. Não é pra rir da bolinha, é pra vocês entenderem que é o marrom. Aí a minha bolinha, a minha estrelinha tá esperando uma outra estrelinha. Tá aqui, tudo bem. Até aqui vocês entenderam que a gente vai trabalhar uma ferramenta e essa ferramenta ela é muito importante para harmonização. E antes de eu falar o que vai neutralizar, ok? Eu vou mostrar para vocês que realmente essa cor, quando a gente usa aqui as 3 cores primárias, ela fica marrom. Vou fazer antes, eu vou voltar para a estrelinha. Mas deixa eu comprovar para vocês, porque o marrom eu não misturei nada, né? Vocês não viram fazendo aí. Então vamos fazer aqui agora, ao vivo, e a cor marrom. Ela não vai ficar tão perfeitinha porque essas aqui, ó, tá vendo, ó, que eu vou usar? Essa cor marrom a gente vai misturando, mas já vocês vão ver que vai dar pra formar marrom. Ó, eu vou começar com o amarelinho, tá vendo? Eu tô molhando aqui pra poder pigmentar melhor pra vocês verem. E eu vou passar na minha mão a cor amarela. Vamos lá, pra vocês verem que é desse jeito que funciona. Aí eu vou passar agora aqui na minha mão essa cor vermelha, ó, vermelhinho. Vamos lá. Quem tá chegando, Vilma, seja bem-vinda. Lu Ferreira, seja muito bem-vinda. Ó, vou misturar aqui, ó. Você vê que fica laranja, né? Já tá ficando laranjinha, né? Se eu colocar um pouquinho mais de amarelo, porque eu botei bastante laranjinha, aí vocês não vão enxergar muito bem. Então, deixa eu misturar mais um pouquinho do amarelinho aqui. Ó, já tá laranjinha, né? E agora, pra eu deixar essa cor marrom, falta a última cor, que é a cor azul. E aí vocês vão ver, eu vou misturando aos poucos. E vocês vão ver que ele vai modificando. Deixa eu bater mais um pouquinho aqui. E vai ficando marrom. Peraí que eu vou virar pra mim, tá? Que eu tô fazendo a misturinha. Olha, e aí eu tenho a cor marrom. Vocês viram que a gente, quando junta as 3 cores primárias, ela vira a cor marrom? Oi, Edilene, seja muito bem-vinda. Tá vendo? Então vamos voltar pra estrela. Isso aqui foi pra mostrar pra vocês a mágica da junção dessas 3 cores. Você olha pra essas 3 cores assim, aí você fica achando estranho que isso aí vai virar uma cor marrom, né? Mas vira. E por que isso? Por que a gente faz essa misturinha? Para neutralizar as cores, que é o que a gente vai aprender agora. Na estrela de Oswald, ou na estrela de Blanc, para quem quiser chamar de estrela de Blanc, e para quem quiser chamar de estrela de item. O importante aqui é o fundamento, né? Não vamos brigar. Vamos lá, então agora eu quero fazer neutralização de cabelo. Para eu neutralizar um cabelo, eu tenho que entender primeiro que o fio do cabelo, ele possui cores
né? A gente tem um cabelo onde tem 3 cores, que a gente nasceu com esse cabelinho, com marrom. Se você é loira, você também, seu cabelo também é marrom. Se você tem um cabelo preto, seu cabelo também vai ser marrom. Todo mundo tem cabelo marrom. Só que é um marrom mais claro, um marrom mais escuro, né? E a gente chama de... porque a gente fala assim, loiro, castanho, porque tem as alturas de tom. Mas o cabelo em si, todo mundo tem cabelo marrom, né? Nossa, Magali, todo mundo tem cabelo marrom. Porque nós temos a eumelanina, feomelanina e feomelanina, eumelanina e esqueci a outra agora, deu branco. Então são esses 3 pigmentos que a gente tem no cabelo. O vermelho, o azul e o amarelo. E esses 3 pigmentos aí, me ajudem eu, Dilene, que eu esqueci o nome do vermelho. Eumelanina, feomelanina e... me fala aí, gente, que a gente dá branco de vez em quando. Bom, então vocês já sabem disso. Vocês já aprenderam, né, que as cores primárias, elas formam as cores secundárias, que no caso a gente vai trabalhar com as secundárias complementares, e que a junção das primárias, elas formam a cor marrom. E a gente sabe agora que a gente tem como neutralizar esses tipos de fundo de clareamento através dessa estrela, que é a estrela de Oswald ou a estrela de Blanc. Então vamos agora começar a tarefa da neutralização. Vamos lá, gente. Antes de pegar os cabelinhos, vamos começar na estrela. Vamos lá agora ver como é que a gente neutraliza quando a gente tá com o cabelo muito amarelo. Sabe aquele cabelo que fica parecendo um amarelo gema de ovo, aquele amarelo feio que a gente não gosta? Então, a gente neutraliza com a cor roxa. E aí você consegue deixar o cabelo neutro. Então tira o amarelado do cabelo. Quando você tem um cabelo que tá laranjado, um fundo bem laranja, ó, isso aqui tá bem alaranjado. Aí qual é a cor que eu vou colocar? Pigmentos azulados. Então, essas são as cores que vão se neutralizar. Então, quem neutraliza quem? Vamos voltar aqui. A gente tem o vermelho, que é neutralizado com azul. A gente tem o amarelo, que a gente neutraliza com o roxo. E a gente tem o vermelho, que a gente neutraliza com o verde. Agora aqui tem uma coisa bem interessante nessa cor verde. Como que vocês vão encontrar tinta verde para vocês pra vocês neutralizarem um cabelo que tá vermelho? E aí, a minha pergunta para vocês. Como vocês vão neutralizar um cabelo que tá com fundo de clareamento vermelho, aqui ó, bem vermelho, na altura, né, uns 5, ó. Como vocês vão neutralizar um cabelo vermelho desse aqui, usando verde, se você não encontrou em nenhum lugar tinta verde? Vamos lá que eu vou explicar como é que funciona isso aí. Nós temos algumas empresas que trabalham, tá, com fundos de pigmentos diferentes. Temos empresas que trabalham com fundo de pigmento mais quente, com fundo de pigmento mais frio e com fundo de pigmentos, digamos que no meio termo, nem quente e nem frio. E essas empresas que têm um fundo de pigmento verde são as melhores para trabalhar com as cores vermelhas, trazer marrons mais bonitos, tá? E também você pode utilizar corretores. Quando ele vem no tubinho, ele não revela a cor. Aquele que revela a cor, na hora que você aperta no tubinho e você vê a cor, aquilo ali é intensificador, não é corretor. E aí a gente usa o corretor, por exemplo, verde, para poder neutralizar um fundo que está vermelho, tá? Por exemplo, esse fundo aqui, ele tá vermelho, e aí ele tá, o quê? Um 5. E aí você vai e aplica, por exemplo, um 5-1 nele, 5-1, mas você coloca um verde, o corretor verde. Aí você consegue neutralizar e ficar com uma cor muito bonita, um 5-2. O 5-2 é o 5 mate. Esse vai neutralizar totalmente. Então 5.2 mate, tá, gente? Porque a gente tem algumas empresas onde o 2 é mate, mas a gente tem outras empresas que o 2 é violeta. Então a gente vai utilizar o 5.2 mate. Aí você tem a total neutralização, não precisa de corretor algum. Você pode usar só a tinta do tubinho. E aí você já consegue neutralizar esse cabelo. Não precisa de corretor verde, tá? Até aí tá tudo belezinha? Todo mundo entendeu? Ok, então eu vou deixar aqui a estrelinha. E vou falar pra vocês agora sobre
A questão do laranjado, que a gente estava falando, que as pessoas normalmente quando o cabelo tá assim no laranja, ó, aí elas querem chegar num platinado, elas vão lá e aplicam umas tintas. Eu vou falar tinta de cabelo porque não é errado, tá, gente? Falar tinta de cabelo. Algumas pessoas falam que tem que ser coloração, mas a coloração é o processo de colorir o cabelo. Se você falar tinta de cabelo, você não tá errado. O químico produz no laboratório tinta de cabelo, tinta de carro, tinta de parede. Não é errado não, tá? Então, se você colocar essa cor aqui, você vê que o cabelo ficou laranja e você quer neutralizar esse cabelo, você neutraliza na altura certa. Nesse caso, a gente tá com o cabelo num 7, então você neutraliza na altura certa desse cabelo e não vai inventar de colocar tinta na altura de 9. Ah, eu vou colocar 9,89 porque eu sei que o 9,89 vai me dar um pérola, vai deixar meu cabelo muito claro, e aí vocês colocam, aplicam. Até que na hora lá que você tá fazendo lá as misturinhas no salão, até que você pode dar uma sorte de deixar ele, né, mais claro, aparentemente, né, você tem essa ilusão de ótica. Mas quando você lava, ele não vai fixar o pigmento. Porque o pigmento, ele é fixado a partir do momento em que você coloca na altura certa a tinta do cabelo. E aí esse cabelo, ele consegue fixação nessa cor por mais tempo. Outra coisa também que as pessoas tentam fazer é usar máscaras matizadoras. Nessa altura aqui, no dia que elas estão lá aplicando, mexe, porque a gente sabe que quando o cabelo tá amarelo, por exemplo, assim, ó, mais amarelinho, elas colocam a máscara matizadora roxa, que como a gente aprendeu, ó, o roxo vai neutralizar, né, o amarelo. Só que isso só funciona ali naquela hora do lavatório. Depois que você lavar em casa uma, duas vezes, ela vai sumir. Vai sumir, vai aparecer só o fundo de clareamento. E o que acontece? Por que isso acontece? Porque você só está colocando um macropigmento, que é um creme matizador, né, uma máscara matizadora, e ela não tem a tecnologia, pela quantidade, do tamanho do pigmento dela, de entrar no fio. Para entrar no fio, você tem que usar uma tinta ou um tonalizante, porque ele foi feito com a tecnologia para entrar no fio e chegar até o córtex, e lá no córtex ele vai fazer o trabalho de fixar essa cor. Então você tem que entender de neutralização, mas você também precisa entender que o fundo de clareamento é onde vai acontecer toda a mágica, tá bom? Então, gente, a neutralização é importante, mas entender e conhecer os fundos de clareamento do cabelo também é. Então, eu não consigo fazer mágica. Neutralizar não é clarear, tá? Então, eu não consigo levar o meu cabelo que tá num 7, um fundo de clareamento 7, para um 9. Para chegar no 9, eu tenho que descolorir esse cabelo até ele chegar no 9. E aí você tem, sim, como colocar e aplicar um 9,89 para você ter uma cor bonita, um pérola, para você ter um cabelo, se você quiser, por exemplo, 9,31 também você consegue um pérola bonito, né, que é um ouro muito lindo, só que você tem que alcançar o fundo de clareamento 9. Se você não alcançar esse fundo, não adianta nada, né, só vai ser naquele momento ali. Por isso é importante você fazer o teste de mechas, igual esse cabelo aqui, ó. Esse cabelo foi feito o teste de mechas antes de ser cortado, ser pintado, passar pelo processo de coloração, descoloração e coloração. Foi feito esse testezinho para descobrir e para saber se ele tinha resistência, se ele tinha saúde, até que altura, né, até que fundo. Olha, tá vendo? Tá bem clarinho, ó. Ele consegue chegar no 9, tá vendo? Para saber qual é a cor que eu vou aplicar. Enquanto eu não souber qual é o meu fundo de clareamento, eu não vou conseguir colocar a cor certa nesse cabelo. Então, enquanto isso não acontece, você não tem resultados perfeitos, você vai ter problema, tá?
Entenderam a questão da neutralização? Então, quando a gente vai trabalhar com a maquiagem nas bases, a gente, nas peles negras, a gente escurece com o azul e esfria com o pigmento azul. E as negras que têm a pele quente, a gente pode esquentar. A gente esquenta com a cor avermelhada, porque tem peles negras que elas têm fundo alaranjado. Então, a gente também trabalha a base esquentando, utilizando esse vermelho, com mais tom de vermelho e mais tom de amarelo e menos tom de azul. Então, tem que fazer esse equilíbrio na hora que você está preparando a sua cor, porque, como a gente viu, as 3 cores primárias, elas nos trazem uma cor neutra, no caso a gente está falando da cor marrom. Se você misturar a tinta de escola, pode ser que você encontre cinza, tá? Que a gente chama de cinza cromático. Também é uma cor neutra, mas quando a gente trabalha em pele, em cabelo, os pigmentos eles nos trazem um neutro marrom. Por quê? Porque o nosso cabelo ele vai trazer esse tom mais amarronzado. Mas também a gente pode trabalhar os cinzas cromáticos em alguns cabelos que são frios, são marrons, mas são frios. Então a gente tem essa neutralização levando para o marrom e para o cinza cromático, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma base, vamos voltar para a base aqui, que eu falei de cabelo, volta para a base. Então, se a gente tem uma base e a gente quer que essa base seja, por exemplo, como uma pessoa num tom da minha pele, por exemplo, que eu tenho uma pele mais quente, eu vou acrescentar nessa base, quando eu fizer a misturinha, mais tons de amarelo do que mais tons de azul. Então eu vou ficar um pouquinho de vermelho com mais tom de amarelo e bem pouquinho tom de azul. E aí a gente vai ter uma base que tenha mais ou menos o meu tom de pele. Isso a gente faz muito, quem trabalha com airbrush, maquiagem airbrush, vem os pigmentozinhos separados, que é o azul, o vermelho e o amarelo, que você coloca as gotinhas no airbrush e ele vai fazendo a pigmentação da pele com essa misturinha, porque a gente sabe, a gente acabou de ver, que gera a cor marrom, que é a cor neutra. Oi, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Pablo, tudo bem? Toda vez que a gente for falar de neutralização, tanto de cabelo quanto de maquiagem, seja lá do que for, vocês têm que lembrar dessa harmonia aqui, que é a harmonia. Nesse caso, a gente não está falando de harmonia, nós estamos falando de neutralização, que são das cores complementares. E lembrando que, sempre quando você for trabalhar com essas cores, vocês têm que lembrar o seguinte, gente. Quando eu falo aplicar azul, quando o cabelo está laranjado, eu não estou querendo falar para você pegar uma tinta, até uma máscara azul. A máscara azul, ela vai adiantar? Vai, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, mas assim, para manutenção. Mas para você fazer realmente uma neutralização, você vai ter que usar uma tinta, um tonalizante, que tem esse fundo de pigmento azul ou que tem um reflexo azul. E aí você tem que conhecer a cartela da empresa para você entender, tá? Só agradecer tudo que você já me ensinou. Ai, linda, obrigada, Maísa, seu amor. Ai, gente. Ó, então, gente, vamos lá. Quando a gente fala em aplicar o azul, então é desse jeito. A gente usa uma cor que tem um reflexo e esse reflexo, ele vai ser o reflexo azul que vai neutralizar, tá? Então, por exemplo, tem algumas empresas que têm as nomenclaturas diferentes, elas se diferenciam nas nomenclaturas. Normalmente a gente fala a nomenclatura universal, mas algumas empresas elas mudam essa nomenclatura. E aí como que a gente vai entender? Olhando a cartela daquela empresa. Então às vezes você vai lá no mercado, vai numa farmácia e compra uma tinta lá e você acha que é uma cor e ela é outra. Então, isso vocês têm que olhar na cartela da empresa. E se você também quer fazer neutralização, você pode usar os corretores igual eu falei. Então você pode aplicar a cor e colocar o corretor na proporção certa. A Marisa falou o quê? Você é ótima, estou amando, uma aula maravilhosa. Obrigada, linda. Que bom que você está aí assistindo. Muito obrigada de coração. Então, a mesma coisa são as outras cores. Quando você vê isso aqui, ó, essa cor lilás, como é que você vai descobrir? Ah, a gente vai colocar cor lilás no cabelo, compra uma tinta lilás e coloca no amarelo? Também não. A gente tem a nomenclatura 02, também que é
alguma coisa, ponto, né? Por exemplo, o número da frente, ponto, 2, o número da frente, barra, 2, o número da frente, vírgula, 2. Esse 2, a gente chama ele de erizado. E esse 2, ele é a cor violeta na nomenclatura universal. Igual eu falei pra você, não tem empresa que não tem essa nomenclatura para erizado, é diferente. Então, sempre vocês olham a cartela da empresa, porque senão vocês podem trocar. Por exemplo, o 2 pode ser o mate, aí você não vai neutralizar o amarelo, você vai neutralizar só quando for o fundo de pigmento, o fundo de clareamento vermelho. Então, isso vocês têm que prestar atenção, tá? Sempre olhar a empresa, porque a empresa pode variar os reflexos, as nomenclaturas podem ser variadas. Então, a cartela da empresa é importante. A mesma coisa aqui, ó. A gente falou desse daqui, que é o erizado. A gente falou do azul, como a gente consegue o azul. A gente sabe que o verde é o mate, né? Então, quando você for comprar uma caixinha no mercado ou pro seu salão, você vai saber que o verde é o mate, tá? E ele só neutraliza com o vermelho, fundo vermelho. Esses vermelhinhos aqui, ó, você pode usar 5.2, aí você neutraliza. Por que 5.2? Porque tá na altura de 5, ó. Fundo de clareamento aqui é 5, olha só, ele tá vermelhinho. Então, se eu colocar o 5.2, dá super certo. Você neutraliza o seu cabelo, né? Qual é a outra cor que a gente pode neutralizar? O 7. Qual é a cor que eu neutralizo o 7? 7.1. O 7.1, por quê? Porque o 1, igual eu falei, o 1 em algumas empresas é azul, em outras é o cinza. Mas o cinza, ele também ajuda a neutralizar. Aí você pode adicionar o corretor azul. Lembrando que o corretor, se você não sabe trabalhar com corretor, aí você vai com calma que você pode chumbar o cabelo e não fica legal. Aí a gente tem o 8 aqui, gente, ó, o 8, né, aqui, ó, que é o amareladinho, né, com um pouquinho de laranja. Então ele não tá no 9 nem no 10. Aí a gente sabe que o 8, ó, ele vai neutralizar com o quê? 8.2, porque o 8.2 ele tem o irisado, que é o violeta. Então você não tem muito mistério para você neutralizar um fundo de clareamento. O mistério é você acertar no fundo de clareamento. Quando você está descolorindo o cabelo, se você errar o fundo de clareamento, aí você pode errar a cor, né? Qual foi o outro que faltou aqui pra gente? A gente já neutralizou o laranja, neutralizou o vermelho, neutralizou o amarelo. É isso aí. Entenderam? A neutralização, como é fácil? Gente, é simples, é muito simples. Porque tem gente que dificulta uma coisa que é muito simples. É muito básico. Se vocês pegarem isso aqui que eu fiz com vocês, se vocês desenharem essa estrelinha igual eu ensinei pra vocês e treinarem isso em casa, vocês vão desvendar o mistério da neutralização. Desenha a estrelinha, ó, faz o triângulo pra cima, o triângulo pra baixo, coloca aqui frio só aqui no azul, quente só aqui embaixo e faz a volta pra live quem não assistiu, que vocês vão entender como é que faz a estrela. E vocês vão ver que é muito simples fazer uma neutralização no cabelo. Você, por exemplo, criar uma cor de base quando você trabalha com airbrush, porque você sabe o fundamento. E o fundamento é muito simples. A única observação que eu falo sempre pra você aqui é você tem que conhecer a cartela de cores que você está trabalhando quando você fala em cabelos. Então, por quê? Porque a gente sabe que as nomenclaturas elas variam. Então, cada empresa tem um fundo de pigmento, você tem que entender. A gente falou numa outra live aqui e explicou alguns fundos de pigmento, então eu vou repetir rapidinho para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Hoje no mercado, a gente fala hoje por quê? Porque a gente vai, cada vez pode mudar, né? As indústrias vão mexendo e vão alterando as formulações. Mas hoje no mercado, a gente tem os 3 fundos de pigmentos, que é o fundo de pigmento azul, o fundo de pigmento... Vou repetir aqui de novo, tá? Vamos lá. Então as empresas, elas têm um fundo de pigmento. Cada uma tem seu fundo de pigmento. O fundo de pigmento azul, verde e o violeta. Como eu falei, o fundo de pigmento violeta, ele entrega resultados mais quentes. Normalmente você vai ter as indústrias fazendo as tintas nesse fundo de pigmento entregando cores mais quentes. A
Aí você tem o fundo de pigmento verde. Eu vou falar de cada empresa qual que é, tá bom? O fundo de pigmento verde, ele normalmente entrega cores mais bonitas nos marrons, que ele não é nem uma cor, né, um fundo nem quente, nem um fundo frio. Então, nós temos as empresas que preferem esse fundo de pigmento. E temos as empresas que têm fundo de pigmento azul. Essas empresas, elas entregam resultados muito frios. Inclusive, para quando a gente vai fazer loiros, a gente tem que ter muito cuidado quando trabalha com essas empresas de fundo de pigmento azul, porque elas podem chumbar os cabelos. E aí, o que acontece? Quais são essas empresas? Às vezes vocês estão me perguntando, como é que eu vou saber qual é a empresa que tem um fundo de pigmento azul, verde ou violeta? Eu vou dar algumas empresas que a gente mais trabalha no mercado, tá? Para vocês entenderem. As nacionais vocês já sabem, né, gente? Todas as nacionais aí, Coriton, enfim, tudo que é nacional. Aí você tem as vezes que você tem, que é a Vela, que é a Joico, que é a Keone, né? Essas são empresas até mais profissionais, mas elas entregam cores muito bonitas, morenos iluminados muito bonitos, e entregam também marrons muito bonitos e loiros não tão frios e não tão quentes, são loiros bem mais iluminados, né? Essas empresas conseguem entregar. E as de fundo de pigmento azul, a gente tem a Schwarzkopf, a gente tem a L'Oréal, e essas empresas, elas entregam cores frias, bem frias. Quando você fala em loiros, você tem loiros muito frios, você consegue loiros platinados muito fácil com essas empresas. Só que, como eu disse anteriormente, para quem não estava na live, que se você adicionar corretor, aí você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você nem precisa colocar corretor, porque ele já tem um pigmento tão já azulado que já faz a neutralização sem precisar de você adicionar esse corretor nela. Agora, nas outras empresas de fundo verde e de fundo violeta, você pode usar que já o risco é menor de chumbar. Mas tem que saber direitinho qual é a quantidade certa, né, de aplicar os corretores, porque senão você vai realmente escurecer esse cabelo. Então, se não sabe usar o corretor, não use, só preste atenção só nos reflexos, tá? Uma próxima live eu vou trazer para vocês falando tudo sobre reflexos, para vocês entenderem como é que funciona, para entender que cor que é cada reflexo, né, para vocês conseguirem entregar cores, porque agora vocês já sabem o básico e o mais importante, que é neutralizar. Então daí para frente é só saber direcionar reflexos. A partir do momento em que você já tem a ideia da neutralização, você já pode começar a fazer cabelos muito bonitos. Você já pode tirar o laranja, o amarelado desse cabelo, e aí você consegue já entregar cabelos muito bonitos. E você que também já tem o costume de fazer aí na sua casa, você já sabe por que o seu cabelo, quando tá assim alaranjado, quando você coloca uma cor mais clara, ele não vai clarear. Ele não vai ficar o platinado que você busca. Ele não vai ficar o pérola que você busca. Porque não está no fundo de clareamento ideal, né? Então você já aprendeu isso hoje aqui na live. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Foi feita com muito carinho. Hoje eu tava passando bem mal durante o dia. Eu falei, gente, vamos ver se eu melhoro até mais tarde pra fazer a live. E aí eu melhorei, né? E eu falei, que bom que eu vou honrar meu compromisso aqui, né? Com quem estiver aqui na live comigo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Mas eu agradeço vocês do fundo do meu coração, cada um que esteve por aqui, tá bom? E a gente se encontra na próxima quarta-feira e aí eu vejo o tema que vai ser. Até a próxima quarta. Tchau, tchau, pessoal!